Boa noite, galera da Rede Soul Movement. Como é que estão aí em casa, né? Mais um culto que nós estamos aqui, né, transmitindo para vocês. Que bom que vocês estão nos assistindo, que bom que você está presente. Né? Eu quero ler um versículo com vocês, que está lá em Mateus 6:33. 33 e 34, eu quero ler com vocês, que fala assim. Buscai, pois, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não vos ansieis pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Então, nós estamos vivendo aí esse momento de pandemia, né? Esse momento onde não temos certeza das coisas, não sabemos quando que vão voltar as escolas, né? O pessoal está trabalhando em tempo reduzido, né? Não podemos frequentar os nossos cultos, as nossas células, né? Estamos fazendo tudo presencial. Mas eu quero que você tenha certeza, né? Que Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo. Nós temos que buscar a presença de Deus em primeiro lugar, né? E tudo vai se resolver. Ele vai resolver tudo, Ele vai dar jeito em tudo. Não adianta a gente ficar ansiando, a gente ficar nervoso, a gente ficar, né, aflito por essa situação. Né? Nós devemos buscar a Deus. Amém? E então eu quero orar com vocês agora nessa noite para a gente iniciar o nosso culto. Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por este momento tão especial, Paizinho querido. Que o Senhor tem nos dado a oportunidade de, mesmo diante essa situação, a gente poder estar participando do culto, mesmo que online, Senhor, mas nós podemos desfrutar da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa tecnologia que o Senhor tem nos dado, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Espírito Santo, toma o Teu lugar de honra nesta reunião, para que nós possamos sentir a Tua presença, mesmo em casa, nós possamos sentir a Tua presença, nós possamos sentir o Teu fluir, Espírito Santo, esteja tocando cada um que está nos assistindo nessa noite. É isso que eu te peço, e eu te agradeço pelo que o Senhor já fez, Espírito Santo. Eu te agradeço e te louvo, e que nós possamos estar em breve, juntos novamente, cultuando ao Senhor. E a Ti nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para o nosso louvor, então, agora. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais um sábado para adorar, engrandecer o nome de Jesus. Que vocês possam aí da sua casa sentir a presença dEle e que vocês possam estar adorando e louvando o nome dEle junto conosco. Amém? Vamos fazer uma oração para nós começarmos. Senhor Jesus, muito obrigado, Paizinho, por mais esse dia. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui e podendo te louvar, Papai. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas vidas até aqui. E nós te agradecemos por isso, Deus. Te pedimos que o Senhor possa se fazer presente neste lugar, que nós possamos sentir a Tua presença e que cada pessoa que está assistindo essa live, o Senhor possa tocar o coração de cada pessoa, Jesus. Senhor, que cada pessoa que está assistindo essa live possa sentir a presença do Espírito Santo em cada casa, Paizinho. É isso que nós te pedimos, nos usa, eis-nos aqui para fazer o que Tu queres de nós,
Glória a Deus. Nossa, que louvor abençoado, né? Glória a Deus. Aleluias. Né? Que bom, né, poder louvar o Senhor. Louvar ao Senhor. É muito bom, né? Vamos aos nossos recados, né? Não esqueçam da nossa semana de missões. Tá, galera? Quem não fez a inscrição ainda, entra lá no site soulmovement.com.br, clica lá no link da Semana de Missões e faça a sua inscrição, gente. Vocês não podem perder. Tem gente lá que é missionário, né, que está fazendo missão. Tem o pessoal que já trabalhou com isso, né? A gente vamos ter várias pessoas lá muito bacanas, gente. Vocês não podem perder. Tá? Clica lá, faça a tua inscrição. R$10, gente, o valor da inscrição. R$10. E você ainda ganha um copo da rede, gente. É top, hein? Top demais. Então, vocês não podem ficar de fora. Amém? Não podem perder de jeito nenhum. Muito bem, galera. Então, outro recado importante são os cultos presenciais, né? A gente está tendo o culto presencial no domingo, né, às 19 horas. Então, se você quiser participar, fique à vontade. Só não pode entrar menores de 10 anos, maiores de 60 anos, ou quem tem algum problema de saúde, né? Então, a gente recomenda que não venha, mas nós estamos tomando todos os cuidados, né? Tudo dentro das regras de segurança aí, para que ninguém tenha problema, tá bom? Outra coisa também são os devocionais. A gente está fazendo um devocional da rede, né? Todo dia a gente envia um devocional para você. Uma palavra simples, direta, mas para que você seja ministrado todos os dias, né? Então, se você ainda não está recebendo e quiser receber, entra lá no grupo da rede, da Rede Soul, ou mande mensagem para a gente, ou procure a gente, que a gente vai mandar para você também, amém? E agora nós vamos para a nossa palavra abençoadora, amém? Se eu fosse dar um nome para a palavra de hoje, eu ia dar o seguinte nome: seguindo o exemplo de Davi. Não é o meu Davi, né? Mas é o Davi que todos nós conhecemos. Então vamos lá abrir. Eu quero abrir com vocês lá em Atos, capítulo 13, versículo 22. Atos, capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, esse é Deus falando, né? Escrevendo aquele momento. Então, todo mundo já ouviu falar de Davi, né? Todo mundo já ouviu falar. Várias histórias, né, a gente tem para contar sobre Davi. Então, eu quero dar uma resumida na história. Não vou contar toda a história, porque a história dele é longa. Davi, ele era um rapaz que, quando ele tinha lá perto dos seus 16 anos, ali mais ou menos, chegou o profeta na casa dele, do pai dele, procurando o futuro rei de Israel, né? E daí ele chamou todos os filhos, Jessé trouxe todos os filhos que ele tinha lá. Aí Deus falava para Samuel: não, esse não, esse não, esse não, esse não. E foi passando todos os filhos. Aí acabou os filhos. Daí Samuel virou para Jessé e falou assim: não tem mais filho? Ele falou: tem um que está lá no pasto cuidando das ovelhas, né? Aí Jessé manda trazer. Ele falou assim: então manda chamar ele lá. Aí Jessé traz ele. Aí Deus fala para Samuel que ele era o escolhido, o cara, Samuel tinha que ungir. E daí Samuel ungiu Davi rei, né? Porém
Davi não se tornou o rei, efetivamente, porque quem era o rei na época era Saul, né? E daí Saul ainda estava reinando. Então, Davi recebeu a unção e voltou para o pasto, né? E ele foi assumir o trono, né, o reinado dele começou quando ele estava por volta dos 30 anos. Então, para você ver que houve uma distância aí grande até ele ser instituído rei, né? Então, e muitas coisas aconteceram no meio desse caminho. Davi foi perseguido por Saul, Davi matou Golias, né? E assim vai. Então, o que acontece? Dessa história toda, eu quero tirar alguns pontos que eu separei muito importantes dessa história, né? Considerando algumas características de Davi. Eu vou abrir lá, estou procurando aqui, eu vou abrir lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Que ele fala assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. Por quê? Porque Eliabe era forte, bonito, vistoso, era guerreiro, já lutava nas guerras com Saul, né? Já era um cara preparado. E naquela época, ser guerreiro para o rei era muito importante, né? Então, quando Samuel bateu o olho, ele falou assim: é esse. Porém, não era. Era o outro, o mais novo, que era mais miudinho, mais mirradinho. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, eu quero levantar algumas informações sobre Davi, que vão ser importantes para a gente dar continuidade. Davi, ele era pastor de ovelhas, né? Então, ele cuidava dos rebanhos do pai dele, né? Ele tinha dificuldades como pastor, porque aquela região onde ele pastoreava era deserto, haviam muitos perigos, bichos, contanto que Davi lutou contra um leão, lutou contra um urso, né? Então, tinha algumas adversidades, né? Ele ficava muito tempo fora de casa, né? Procurando pastos para que aquelas ovelhas pudessem ter o que comer. Davi, ele era também o menor, ele era o caçula, né? Então, ele era naquela época, quando Samuel foi lá para ungir ele, Davi tinha em torno de 16 anos, que eu falei, né? Então, ninguém dava moral para ele, né? Ele era aquele adolescente, mirradinho, que ninguém dava bola. Tipo assim, eu falava qualquer coisa, cala a boca, menino. Não é assim? Né? Muitos adolescentes sabem do que eu estou falando, né? E muita gente já passou por isso também. Então, ninguém dava moral para ele, ninguém ouvia o que ele tinha para falar, ninguém levava em consideração o que ele tinha para falar, né? Então, Deus encontrou nele algumas características que eram muito mais importantes do que ser um guerreiro, do que ser forte, do que ser o mais velho, né? Que naquela época eles levavam muito em consideração essa questão do primogênito, né? Então, Eliabe, quando Samuel viu Eliabe, ele falou assim: esse é o primogênito, ó, guerreiro, é o cara, entendeu? Só que Deus, ele queria algo diferente, ele queria alguém que tivesse algumas características específicas, algumas características que agradassem a ele, né? Então, é nesse momento que Deus olha para o coração de Davi e encontra ali algo que agradou a Deus, né? E por isso Deus escolheu ele para ser ungido como rei. E é sobre essas características que eu vou falar para vocês hoje. Por quê que eu vou falar sobre essas características? Porque às vezes, né, você é jovem, você é adolescente, você às vezes não é levado a sério, você às vezes tem alguns medos, algumas angústias, algumas ansiedades, e você fala assim: nossa, mas o que Deus quer com tudo isso? O que Deus quer de mim? Né? E essas características vão ajudar você a se tornar um jovem
mais seguro, um jovem certo do que Deus espera de você, amém? Então, a primeira característica que eu quero falar com vocês de Davi, é que Davi, ele era cuidadoso, né? Ele, como pastor de ovelha, ele tinha que cuidar daquelas ovelhas, ele tinha que dar uma atenção para aquelas ovelhas, ele tinha que cuidar delas, ele não podia deixar elas irem muito longe, ele não podia deixar elas se afastarem demais, se espalharem, né? Então, ele tinha que desenvolver essa característica do cuidado, essa característica de orientar, né? Tem que trazer as ovelhas para cá, tem que levar para lá, né? Então, ele desenvolveu essas características, né? E uma pessoa cuidadosa, ela não é uma pessoa medrosa, né? Às vezes as pessoas confundem, né? Uma pessoa cuidadosa é aquela pessoa que tem medo, é aquela pessoa que não arrisca. Não, pelo contrário, né? A pessoa cuidadosa é aquela pessoa que ela analisa a situação ao redor, ela olha a situação ao redor e ela não toma uma decisão que vá afetar as pessoas que estão ao redor, né? É uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que pensa antes de agir, né? Então, a gente deve ter essa característica de Davi. A gente deve, antes da gente tomar uma atitude, a gente deve pensar, né? A gente deve avaliar a situação ao redor para que a gente não afete as outras pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, a gente toma uma decisão precipitada, a gente toma uma decisão errada, sem pensar que aquilo pode trazer algum prejuízo para alguém, né, que está à nossa volta. Então, uma pessoa cuidadosa, normalmente, ela é uma pessoa responsável. É uma pessoa que não vai tomar decisões na louca, né, de qualquer jeito. A segunda característica é humilde. Davi, ele era um cara humilde. Visualiza se fosse você sendo ungido rei de Israel, com 15, 16 anos lá, Samuel vem e fala assim, é você. Aí derrama o óleo e fala assim, você vai ser o rei de Israel. Nossa, você já ia levantar já se achando já, né? Tipo assim, nossa, eu sou o cara, eu sou a mina, né? Já ia levantar assim, já se achando, já ia levantar dando ordem. Assim, limpa aqui, lava o meu pé, né? Já ia se sentir o rei, né? Mas Davi não foi assim. Davi, ele foi ungido, e daí ele voltou lá para apacentar as ovelhas. Ele voltou a fazer o serviço dele, como se nada tivesse acontecido. Talvez naquele momento ele nem tinha entendido muito bem o que estava acontecendo, né? Aí ele fui ungido. Beleza, vou lá cuidar das ovelhas, que as ovelhas estão lá, né? Então, o que acontece? A gente tem que ter essa característica da humildade, né? Porque isso agrada o coração de Deus. Deus, ele se agrada dessa característica, né? E até mesmo depois, quando ele vai trabalhar lá junto com o pessoal, lá junto com Saul, ele se submetia a Saul, né? Ele obedecia a Saul, ele trabalhava para Saul. Então, ele não, em nenhum momento, ele afrontou Saul. Em nenhum momento, ele questionou Saul, né? Porque ele sabia que ele já tinha sido ungido rei. Ele podia ter questionado, ele podia ter afrontado, ele podia ter até revidado muitas coisas que Saul fez para ele. Mas não. Ele respeitou Saul, porque ele sabia que Saul era um ungido do Senhor também. Ele era o rei, né, que estava reinando. Então, ele entendia isso e ele respeitava isso. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é a seguinte: e você? Você tem respeitado a sua liderança? Você tem obedecido a sua liderança? Quando eu falo liderança, eu estou incluindo todas as suas autoridades espirituais. Os seus pais, que são as suas autoridades espirituais. Para quem é solteiro, né? Para quem é casada,
a mulher, é o marido, né? Os líderes espirituais da igreja, os pastores, né? Os nossos líderes de célula, os nossos líderes de discipulado. Você tem obedecido os seus líderes? Você tem frequentado a sua célula? Você tem obedecido os seus pais? Né? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem. Porque isso também faz parte da humildade. Quando a gente se submete à liderança, quando a gente obedece à liderança, a gente está sendo humilde também. Né? A gente está praticando a humildade. Então, e Davi também, dentro da humildade, ele também sempre atribuía as suas conquistas a Deus. Né? Davi, ele sempre falava que era para a honra de Deus, que era em nome de Deus que ele fazia todas aquelas coisas. Né? O terceiro ponto terceira característica é, Davi era sincero. Como assim sincero? Davi, ele cometeu muitos erros. Né? Mesmo assim, ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Né? Não foi no começo, né, quando ele foi ungido, que Deus falou, você é o homem segundo o meu coração. Não, sempre foi. Né? Por quê? Porque Davi, ele tinha um coração aberto para o Senhor. Ele não tinha segredos para o Senhor. Ele não escondia nada do Senhor. Né? Ele estava sempre conversando com o Senhor, e você pode notar isso pelos salmos. Né? Quantos salmos ele escreveu, e muitos deles ele está se derramando para o Senhor. Será que você também tem se derramado para o Senhor? Ele não escondia nada. Até os piores pecados que ele cometeu, ele foi lá, ele se derramou para o Senhor, ele se arrependeu e ele abriu o coração. Então, essa é uma característica muito importante. A gente tem que abrir o nosso coração para Deus. Você já contou? A pergunta que eu vou fazer para vocês pensarem também. Né? Para vocês responderem para vocês. Você já contou todos os seus segredos para Deus? Você já colocou para Deus tudo aquilo que você pensa? Todos os seus pecados? Você tem colocado aos pés do Senhor? Ou você, não, esse segredo não, é só meu. Né? Como se Deus não soubesse, né? Mas ele quer que a gente conte, né? Ou você tem aquele pecadinho de estimação. Aquele pecadinho assim, esse eu não largo, mas nem a pau. Né? Será que você tem esse pecadinho de estimação guardado aí? Isso nós temos que parar para pensar também. Nós temos que entregar essas coisas ao altar do Senhor. Os nossos pecados, os nossos segredos, as nossas angústias, a gente tem que colocar tudo lá. Amém? A quarta característica que eu quero falar para vocês é corajoso. Davi, ele era corajoso. Quando ele chegou lá na batalha lá, né, que Golias estava afrontando o povo de Israel. Davi, ele chegou lá, ele viu aquele vucu-vucu, mas ele falou assim, o que está acontecendo aí? E ele foi procurar entender o que estava acontecendo. Aí falaram, né, que o gigante estava afrontando e tudo mais. E Davi, ele olhou assim, e ele ficou muito bravo. Ele falou assim, né, até está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, a parte B. Que ele fala assim, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele não viu aquilo só como uma afronta ao exército, ele viu aquilo como uma afronta a Deus. Por isso que ele ficou tão bravo e ele se propôs a lutar contra o gigante. Porque ele falou assim, quem que é esse cara aí que está zombando do meu Deus? Que está falando mal do meu Deus? Davi ficou muito bravo com essa situação. Então, o que acontece? Às vezes, nós devemos tomar partido de Deus também, né? Eu fico muito brava quando alguém começa a falar muito de Deus. Jesus, Deus, não sei o quê. Não sei, não sei o que lá. E eu fico brava.
Não vem falar mal de Deus para mim, não. Eu tomo partido, eu vou para cima. Né? Vou para cima no bom sentido, né? Eu defendo Deus mesmo, né? Não vem falar mal de Deus para mim, que eu defendo. Né? Eu não fico quieta, não. Pode ser quem for. Eu defendo. Então, o que acontece? E Davi fez a mesma coisa naquela situação. Davi, ele tinha passado por algumas situações lá, quando ele estava cuidando das ovelhas, ele lutou contra um urso, né, que era muito maior do que ele, né? Ele lutou contra um leão e ele venceu. Então, ele sabia que ele conseguiria se sair bem naquela situação, porque, apesar dessas habilidades que ele tinha adquirido, ele também sabia, ele confiava no Deus que ele servia. Ele tinha certeza que Deus não ia abandonar ele, porque ele estava defendendo Deus. Então, e ele era assim, ó, com Deus. Ele era parceiro mesmo de Deus. Ele era amigo de Deus, ele tinha intimidade com Deus. Então, ele sabia que Deus não ia abandonar, ele sabia que Deus não ia deixar ele na mão. Então, a gente tem que ter essa certeza também, de que Deus não vai deixar a gente na mão. A gente tem que ter essa convicção que Deus vai estar com a gente em todo o tempo, em todas as situações. Né? Então, a gente tem que fazer as coisas com essa convicção. Nós temos que ser corajosos e confiar em Deus, amém? A quinta característica que eu quero falar para vocês é, Davi, ele era um líder de excelência. Né? Ele conquistou muitas batalhas. Ele era bom naquilo que ele fazia. Né? E ele sabia liderar as pessoas que estavam com ele também. Ele sabia e ele reconhecia, e ele deixava muito claro que ele não conseguia tudo sozinho. É claro que ele tinha uma parcela da conquista, mas ele sabia que a equipe dele também era muito importante. Né? A equipe dele que fazia a diferença. Então, ele tinha certeza disso. E ele falava isso. Então, Davi, essa é uma característica da humildade. Mas um bom líder, ele sabe reconhecer isso. E o bom líder, ele sabe desenvolver as pessoas que estão trabalhando junto com ele. E ele consegue também motivar. Né? Porque se aqueles caras lá que chegaram lá, os endividados lá, né? Foram os caras que formaram o exército de Davi. Se eles tivessem chegado lá e Davi falasse assim, poxa, mas vocês são tudo endividados, vocês estão tudo quebrado. Vocês não vão me ajudar em nada, mano. Que isso? Né? Visualiza Davi falando, né? Não. Se Davi tivesse falado isso, os caras tinham ido embora e não tinham montado o exército dele. Não, Davi falou assim, não, vocês estão quebrados, mas nós vamos levantar. Vocês estão devendo, nós vamos pagar as contas. Ah, vocês estão falidos, vocês aprontaram um monte, nós vamos se arrepender, vamos pedir perdão para os pecados. Né? E Davi motivava eles. Por isso que eles não abandonavam Davi. Eles estavam sempre com Davi, eles foram até o final com Davi. Né? Por quê? Porque ele era um cara que sabia desenvolver as pessoas que estavam à volta dele. Né? No Salmo 40, 17, ele fala assim, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupou-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Né? Então, ele pedia ajuda a Deus. Né? Ele era um líder, ele sabia o que ele estava fazendo, mas todas as vezes que ele ia para uma batalha, todas as vezes que ele ia tomar uma decisão, todas as vezes que ele ia fazer algo importante, ele perguntava para Deus. Ele falava assim, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? E muitas vezes nós não fazemos isso com a nossa vida. Às vezes a gente só faz isso quando interessa para a gente, né? Quando a gente tanto faz. Quando a gente quer algo que a gente quer muito, a gente não pergunta para Deus, porque às vezes a gente sabe que a resposta não vai ser compatível com o nosso desejo, aí a gente acaba nem perguntando. Mas Davi não, Davi ele sempre perguntava. Então,
a gente deve perguntar também, né? A gente deve motivar as pessoas que estão à nossa volta, a gente deve desenvolver as pessoas que estão à nossa volta, principalmente os líderes de célula. Os líderes de célula têm que desenvolver essa característica, porque, na verdade, todo mundo acha que ser líder é saber mandar. E essa é uma grande mentira. Porque o líder, ele não manda, na verdade, ele ensina. Então, o que acontece? Isso é um erro muito grande. Então, a gente deve desenvolver essa característica. E a última característica, mas não menos importante, é que Davi, ele era adorador. Davi, ele adorava a Deus. Mas ele não adorava a Deus só no templo. Ele não adorava a Deus só na frente dos outros. Ele não adorava a Deus só quando importava. Não. Ele era um adorador. Então, tudo que ele fazia para honrar o Senhor. Às vezes, a gente acha que adorar a Deus é somente cantar uma canção bonita, né? Um louvor bacana. Aí a gente canta, a gente chora, a gente se derrama. A gente acha que isso é adoração. Mas, na verdade, a gente deve adorar a Deus com as nossas atitudes. A gente deve adorar a Deus com as nossas atitudes, praticando a palavra de Deus. É assim que nós devemos adorar. Praticando a palavra de Deus. Porque Deus, ele nos deixou a palavra. Então, se nós praticamos, nós estamos adorando a Deus com as nossas atitudes. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu uso muito, e eu falo muito, que fala assim: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você fala. Por quê? Porque nós devemos viver a palavra. Nós devemos adorar a Deus com as nossas atitudes e não com a nossa palavra. Porque às vezes a gente fala, mas a gente não vive aquilo que a gente fala. Então, a gente deve buscar adorar a Deus com as nossas atitudes, com o que Jesus nos ensinou, com o que Deus nos deixou na palavra. Amém? Então, buscar a Deus com verdade de coração. Isso é adorar a Deus. Honrar os nossos pais, honrar os nossos líderes. Essas são formas de adoração. Quando a gente honra os nossos pais, quando a gente obedece os nossos pais, quando a gente honra a nossa liderança espiritual, a gente está adorando a Deus. Se você frequenta a tua célula sem faltar, por exemplo, é um exemplo bobo, pequeno. Se você frequenta a sua célula, você não falta, você está sempre lá, você ajuda o seu líder, você é firmeza, você está adorando a Deus, sabia? Às vezes você precisa faltar, você liga: líder, vou precisar faltar essa semana, não vou poder participar da célula, beleza, tá? E tal. Nossa, você está honrando o seu líder. E quando você honra o seu líder, você adora a Deus. Então, são coisas pequenas, que às vezes a gente acha que não tem importância, são coisas que às vezes a gente acha que nada a ver, mas fazem uma grande diferença para Deus. E Deus, ele se agrada muito disso, um exemplo, que eu coloquei aqui para contar para vocês, é a parte da história de Davi, que fala que, tipo assim, eles estavam num fronte de batalha lá, numa cidade, e ele falou assim: nossa, eu queria tanto tomar água daquele lugar, E daí os soldados dele ouviram ele falando, eles falaram assim: vamos lá pegar? E, tipo assim, era dentro da cidade do inimigo. Então, tipo assim, eles iam correr um risco violento entrando lá, para pegar aquela água. E eles passaram pelos outros soldados, eles pegaram a água e trouxeram a água para ele. E ele viu que eles fizeram aquilo para honrar Davi. Ele viu aquilo na atitude daqueles soldados, ele viu aquela atitude deles e ele achou muito legal. Mas o que ele fez? Ao invés de ele tomar a água, sabe o que ele fez? Ele ofertou aquela água a Deus, porque era a água mais gostosa, era aquilo que ele estava com desejo de tomar. Então ele pegou, em honra aos discípulos que foram lá e buscaram para ele,
ele pegou e ele ofertou aquela água a Deus. Olha que lindo, gente. Isso é adoração espontânea, né? Você fazer algo para Deus, sem que Deus esteja pedindo, né? Isso é muito legal. Então, vamos recapitular. Quais são as 6 características? Cuidadoso, humilde, sincero, corajoso, líder e adorador. Essas são as 6 características que nós conversamos aqui hoje sobre Davi. Então, que você consiga desenvolver essas características na sua vida, né? Porque se você conseguir desenvolver essas características, você vai estar se aperfeiçoando, você vai estar agradando a Deus. Olha que legal. Às vezes você tem dúvida, né? Ai, será que eu estou agradando a Deus com as minhas atitudes? Será que o que eu estou fazendo é legal? Será que não é? Às vezes a gente tem umas piras assim, né? A gente começa a se questionar. Mas a gente não pode se deixar levar por essas questões. A gente deve olhar e falar assim, eu tenho essas características, que bom, então eu devo estar agradando a Deus sim. Né? E eu quero agradar a Deus com as minhas atitudes, então eu vou melhorar a cada dia, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser um namorado melhor, uma namorada melhor, eu não sei, né? Eu vou ser um filho melhor. Você deve buscar, eu vou ser um discípulo melhor, né? Nós devemos buscar melhorar todos os dias, para que nós possamos a cada dia mais estar parecido com Jesus. A cada dia mais nós possamos agradar a Deus com excelência. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, essas 6 características que eu quero deixar para vocês, para que vocês estejam a cada dia mais agradando a Deus, que vocês possam a cada dia mais estar se aproximando de Deus, amém? Então agora eu quero que vocês fechem os seus olhos aí onde vocês estão, né? Se vocês puderem fechar, se vocês não puderem fechar, não tem problema. E eu quero fazer uma oração com vocês, para a gente encerrar o nosso culto, amém? Então, Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, Pai amado. Que o Senhor venha, Senhor, firmar essa palavra no nosso coração, Paizinho querido. Que o Senhor esteja, Senhor, fazendo com que nós tenhamos essas características de Davi, Senhor, que tanto te agradam, Pai amado. Que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo, Pai. Que o Senhor venha forjar o nosso caráter, que o Senhor venha moldar o nosso caráter, para que nós tenhamos a cada dia mais o caráter de Cristo, Pai. Que nós possamos, Senhor, a cada dia mais ter o fruto do Espírito, Senhor, impregnado, Senhor, nas nossas atitudes, Senhor, impregnado, Senhor, no nosso ser, Pai, para que nós possamos estar cada dia mais parecidos com Cristo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o fruto do Espírito seja presente, seja real na nossa vida. Que nós possamos a cada dia mais ser cuidadosos, Senhor. Cuidadosos no trato com as pessoas. Cuidadosos no falar, Pai amado. Cuidadosos, Senhor, com todos a nossa volta, Pai. Que nós possamos a cada dia mais ser humildes, Senhor. Que nós possamos entender qual é o nosso lugar, Senhor, o nosso papel, Senhor. E que nós possamos cumprir, Senhor, com excelência, Senhor, sem arrogância, sem orgulho, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Que nós possamos, Senhor, a cada dia mais ser corajosos, Senhor. Ser ousados no Senhor, Pai. Ajudar, Senhor, o nosso líder de célula, Senhor, a conquistar mais pessoas para a célula, Pai amado. Que nós possamos, Senhor, ser ousados no Senhor, Pai amado. Que nós possamos a cada dia mais, Senhor, ser um líder de excelência, Pai. Um líder que orienta, que desenvolve, que motiva, Pai amado, em nome de Jesus, seja na nossa célula, seja na nossa casa, Senhor, que nós possamos motivar as pessoas que estão à nossa volta, que nós possamos, Senhor, desenvolver as pessoas que convivem com a gente, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos a cada dia mais, Senhor,
sermos adoradores, Senhor, adoradores de excelência, Pai amado. Que nós possamos te adorar, Senhor, com as nossas atitudes, Pai. Que nós possamos adorar, Senhor, com as nossas ações, com o nosso comportamento, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a Cristo, Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e ver as atitudes de Cristo, Pai, sendo reveladas, Senhor, sendo exaladas do nosso ser, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja moldando o nosso caráter, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor, durante essa pandemia, Pai, que nós continuemos firmes, Senhor, na Tua presença, Senhor, que nós possamos continuar Te buscando, Te louvando, Te adorando, Senhor, lendo a Tua palavra, Senhor, para Te conhecer a cada dia mais, Paizinho querido. Não deixa, Senhor, nenhum jovem se desanimar, Senhor, nessa quarentena, Pai amado. Não deixa, Senhor, nenhum jovem se perder nessa quarentena, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Que nós possamos, Senhor, estar cada dia mais perto do Senhor, Pai, que nós possamos estar a cada dia mais, Senhor, na Tua presença, Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai. Não deixa, Senhor, que nada de ruim venha acontecer com nenhum jovem da nossa rede, Pai. Eu clamo, Senhor, a cobertura do Teu sangue sobre toda a rede Soul, Pai amado, sobre todos os jovens, sobre todos os adolescentes, sobre todos os juniores, Pai amado. Que nada de ruim venha acontecer com eles, que nenhuma doença, nenhum mal venha tocar nesses jovens, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, para que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença, que eles possam estar na Tua presença, que eles possam Te adorar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E a Ti nós Te damos, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos dar o nosso grito de guerra, beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Soul Movement. Fiquem em paz, Deus abençoe vocês. Até o próximo culto. Deus abençoe.